E pessoal, a gente vem chegando aqui no que a gente chama de história muito recente. Vocês, alunos de ensino médio, claro, não vão se recordar da maioria dos acontecimentos aqui, mas a maioria das pessoas que vocês conhecem aí, que tem mais de 30 anos de idade, vão se lembrar de muitos desses acontecimentos, sobretudo do Collor, Itamar Franco, mas principalmente do Fernando Henrique para cá. As pessoas vão ter uma memória. E o legal dessa história mais recente é que as pessoas elas tendem a não conhecê-la apenas pelo que ouviu falar numa aula de história, mas por terem acontecimentos assim vividos, né, durante esse período da governança desses indivíduos aqui, que vai do Sarney, aqui no caso até o Temer, tá bom? E eu não sei se vou analisar o governo Temer, certo? O governo Bolsonaro com certeza não, porque é um governo que ainda está na ativa, e o historiador ele precisa de um tempo, né? Ele precisa de um certo distanciamento temporal para fazer uma análise mais criteriosa, né, dos acontecimentos. Tudo que a gente comenta sobre acontecimentos assim, que estão, né, se dando nesse momento são apenas achismos, né, ou muitas vezes interpretações parciais. Tá bom? Então, para a gente entender o passado, precisa que ele tenha virado o passado. Esse é um critério básico. Né? Então, a gente vai analisar aqui até o governo Dilma, tá bom? O governo Temer e Bolsonaro ficará aí para uma análise posterior. Tá bom? Então, vamos lá. O governo Sarney, como eu falei no final da nossa aula sobre ditadura civil-militar, foi um governo que já nasceu com uma imensa frustração, né? Que o povo queria o Tancredo, que era um candidato de oposição ao regime militar, e de repente o cara morre e assume o Sarney, que era um candidato que colaborava, que era parceiro dos militares. Então, evidentemente, isso trouxe consigo uma considerável carga de frustração da população brasileira, e isso de fato não houve como se negar. E aí o Sarney tinha muitos desafios pela frente. Né? Primeiro havia um compromisso de lançar uma nova carta constitucional que fosse de fato democrática, né? Discordante daquela carta de 67, daquela constituição autoritária, né? Que introduziu os atos institucionais ali nos princípios da Constituição, que foi uma Constituição outorgada, né? Ou seja, uma Constituição autoritária, sem participação popular. Era hora de fazer agora uma Constituição promulgada, que houvesse participação e que contemplasse, né, os anseios das diversas categorias, né, que compunham a sociedade, dos diversos atores sociais que estavam presentes ali, certo? Então foi uma eleição indireta, que elegeu, certo? E, enfim, a nova Constituição, ela significaria muita coisa, né? Ela viria em 1988, é a Constituição que vale até hoje, né? Alguns acréscimos foram feitos posteriormente, mas é a Constituição que vale. Dentre os atores sociais que disputavam espaço, alguns invisíveis durante toda a história do Brasil, seja colônia, império ou república, muitos atores sociais foram invisibilizados, né, ao longo do tempo. Aí você pode botar aí os índios, os quilombolas, as próprias mulheres que só tiveram direito ao voto com Getúlio Vargas, mas que não haviam políticas públicas eficientes assim, para equiparar os gêneros, digamos assim. Então, esses atores fizeram parte ali para a constituição dessa Carta Magna, que viria em 1988, e que alguns dos preceitos, né, continuaram em relação às constituições anteriores, né, a maioria delas, que é o Estado laico, que veio com a proclamação da República, que foi continuado aqui, o Estado de Direitos, manutenção dos três poderes, né, equiparados, não nos moldes dos militares, que tinham um super executivo, eleição direta em 2 turnos em algumas cidades mais populosas, direito de greve, liberdade sindical, igualdade perante a lei, direitos sociais e trabalhistas, que eram coisas que haviam sido ganhas, né, pelos trabalhadores desde a época do governo Vargas e que foram anexadas à Constituição. Certo? Esses direitos são muito caros aos trabalhadores, e os trabalhadores tiveram que lutar muito para conseguir esses direitos, e hoje, né, os governos neoliberais tentam de todo modo retirar os direitos dos trabalhadores, né, com a desculpa de uma suposta modernização das relações de trabalho. Né? Como diria o Bezerra da Silva, só existe malandro porque existe, né? Então, o que é modernizar na visão da alta burguesia? É retirar os direitos trabalhistas, para baratear o preço do trabalhador
e dessa forma, né, aumentar exponencialmente a sua própria lucratividade. Então a gente tem que estar atento a isso, certo? Não deixemos que certas ações signifiquem tiros aí nos nossos próprios pés, tá bom? Fiquemos atentos a isso, tá bom? Fim da censura, a proteção do meio ambiente, a educação e saúde como dever do Estado, proibição da tortura e outras coisas que vieram, né, como acréscimos posteriores, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a LDB, Direito do Consumidor, a Lei Maria da Penha, a Lei da Transparência, Responsabilidade Fiscal, uma série de outras coisas que viriam, né, como leis complementares, tá bom? E aí, cara, o problema do Sarney número 1, com o lançamento dessa Constituição já foi uma coisa interessante, né? O Ulisses Guimarães, que é o presidente da Câmara, fez aquele processo lá de... Daquele, ó, certo? Ele morreu num acidente de helicóptero, eu lembro desse acidente, era pivete, foi nos anos 90 já, né? Mas aí o Sarney, para resolver o problema da inflação, lançou um novo plano econômico, na época a moeda era o cruzeiro, lançou o cruzado, agora que era uma moeda diferente. A ideia, o que é a inflação? É uma desvalorização do dinheiro. O dinheiro passa a não valer nada e os preços crescem de forma descontrolada. Então, quando você tem muito dinheiro circulando na economia, esse dinheiro perde valor. É uma coisa lógica, cara. Se tu procurar no teu quintal e encontrar diamante, você está rico. Por quê? Porque é um diamante? Não, porque diamante é raro. O que é raro tem valor. Então, se você tem pouco dinheiro circulando, esse dinheiro tem um valor maior do que quando você tem muito papel moeda circulando. A ideia do cruzado nada mais é do que pegar aquele dinheiro, o cruzeiro que circulava, e retirar boa parte dele de circulação e lançar o cruzado com bem menos papel moeda circulando, certo? E para resolver o problema da subida de preços, né, foi feito um congelamento, ou seja, havia um tabelamento dos preços dos supermercados, tanto do valor dos alimentos, como também dos valores dos aluguéis e outras coisas, tudo era tabelado, certo? Para que não houvessem aumentos nessa visão. Sarney acreditava que resolveria o problema, né, da inflação. Contudo, a coisa não aconteceu bem como ele imaginava. Por quê? Primeiro, muitos comerciantes não estavam cumprindo aquele tabelamento. Então ele conclamou a população a fiscalizarem os supermercados, se houvessem aumentos para que a população denunciasse. Aí nasceram os fiscais do Sarney, tinha uma galera de classe média que usava esse botãozinho aqui ó, na camisa, ficavam orgulhosos por dizer, estamos aqui lutando, fiscalizando para construir um país aí melhor para todo mundo, né? Esses fiscais do Sarney. Muita gente que enfim, né, tem um certo saudosismo em relação a essa função e tudo mais, tá bom? Sempre que a inflação subia, a cada 20%, né, o salário deveria acompanhar esse desconto da inflação. Inicialmente, os resultados eles foram até razoáveis, foram resultados até bons. O grande problema é que com o aumento com o tabelamento dos preços, os produtores se sentiram desmotivados de continuar produzindo. Então, a quantidade de alimentos e produtos disponíveis começou a faltar. Então, começou a haver um desabastecimento dos supermercados. E isso, claro, gerou uma imensa insatisfação popular. Consequentemente, né, a popularidade do Sarney veio a cair, e surgiram denúncias de corrupção contra ele, e a inflação subiu de novo, a pobreza foi aumentando, e a situação ficou horrível. E este foi o decadente final do governo Sarney. O cara já começou mal, certo? Teve ali um período razoável, terminou aí mal, né, outra vez. E aí depois que o Sarney sai, a gente tem um momento muito importante no país, né, que é a volta da eleição direta para presidente da República. O povo já tinha voltado a votar para governador, agora votaria para presidente. E os diversos partidos políticos estavam muito interessados em se apresentar, né, para essa nova abertura democrática. Então, muitos candidatos surgiram. Ao contrário de hoje, que geralmente a gente tem 7, 8 candidatos, nessa eleição de 89 nós tivemos 22, né, ou 23, se você quiser considerar com o Silvio Santos, que também tentou, o Silvio Santos aquele mesmo, viu? Tentou se candidatar, mas acabou não conseguindo. Então foram 22 candidatos. Enfim, eram muitos os desafios, né? Fazer a distribuição das riquezas, né? Depois
do acúmulo, né, da concentração de renda imensa que houve na época dos militares, os discursos de sempre, de combate à corrupção, combate à desigualdade social. Cara, eram muitos os desafios, muitos mesmo, certo? Para o horror da classe média conservadora, as pesquisas da época indicavam que nós teríamos um segundo turno entre dois candidatos de esquerda. Essa classe média, cara, ficou muito amedrontada com isso. E esses dois candidatos de esquerda eram esses aqui, ó. O conhecidíssimo, já na história brasileira, Leonel Brizola, que inclusive ficou famoso na época do Jânio Quadros, João Goulart, perdão, em que ele exigiu a posse do João Goulart quando os militares não queriam. E um personagem novo, né, que é o Lula, que era um líder sindical, um cara com pouco estudo, mas com muito talento de liderança, uma oratória invejável, sabe? E que tinha, né, aquela cara mesmo de trabalhador brasileiro, uma identificação assim, imediata para com a população simples do país. Tinha outros candidatos interessantes, o Enéas, né, do bordão, daquele grito que ele dava, ele era do Prona, um partido pequeno, um advogado, ele era um médico, perdão, mas ele era muito extremista, assim, o Enéas era uma figura. Até hoje é o deputado mais votado da história da República Brasileira. Vocês podem até pesquisar isso daí. Tá bom? Então tudo indicava que no segundo turno nós teríamos Brizola contra Lula, e aí a classe média muito preocupada com isso, classe média conservadora, começaram a se inclinar, né, para alguém que representasse, digamos assim, um conservadorismo, mas uma nova política. Olha como esse discurso de nova política é velho. Né? E aí surgiu um candidato, né, que era de um partido pequeno, e PRN, o nome do partido, partido pequeno. E ele era um cara famoso em Alagoas, né, de onde ele vem, que era o Collor, Fernando Collor de Mello. E o Collor, ele era um cara jovem, os padrões da política, evidentemente, e ele era um cara com um discurso conservador, um discurso religioso, essa coisa de político usar religião, uma coisa muito antiga realmente, sabe? As campanhas eleitorais do Collor eram uma coisa até engraçada, era ele correndo, fazendo Cooper, andando de jet ski, sabe? Ele era um cara branco, educado, de gravata, sabe? Era o cara que a mulherada achava bonito na época. Então, assim, ele era o cara que representava mesmo, assim, os bons costumes e a família conservadora brasileira, digamos assim. E do outro lado era o Lula, era um cara de esquerda, né, que afirmavam ser socialista e tudo mais. Era um cara que estudou pouco, que não era tão educado, que falava gritando, que não andava tão arrumado, né? Era um cara mais radical, mais extremista e que causava medo na sociedade civil, na classe média, na imprensa, entre a elite econômica do país. Era um cara que causava medo de que fizesse um governo nos moldes soviéticos, digamos assim. Então, evidentemente que a parte conservadora do país correu todo mundo para debaixo da asa do Collor, a igreja correu para debaixo da asa do Collor, as emissoras de televisão, sobretudo a Rede Globo de televisão, correu para debaixo da asa do Collor. Inclusive, no último debate eleitoral, esses debates eleitorais assim, foram transmitidos pela primeira vez em 89. E o último debate eleitoral, que foi entre o Collor e o Lula, né, no segundo turno, tudo indicava que o Lula venceria, certo? Mas aí coisas misteriosas aconteceram nesse debate. Para começar, no Jornal Nacional, poucos dias antes, prenderam um cara acusado de estupro, certo? E aí o cara foi preso com a camisa do PT. Depois descobriu-se que o delegado tinha colocado a camisa nele. Sabia que o cara ia aparecer na televisão e empurrou a camisa do PT para associar a ideia de que quem é de esquerda é malandro, é criminoso, certo? Depois começaram a surgir denúncias de uma mulher afirmando que o Lula tinha engravidado e não assumiu o filho, sabe? Ou seja, é um irresponsável esse Lula e tudo mais. Também descobriu-se que é falsa essa história, né? Estratégiazinha suja. Política tem essas coisas, galera. E a mais grave de todas elas é uma edição que foi feita no debate eleitoral. O debate não foi transmitido ao vivo. Contextualizando, pessoal, em 89 não tinha celular, não tinha internet, não tinha TV por assinatura. Então, assim, haviam 4 emissoras no Brasil: Manchete, SBT, Globo e Bandeirantes. As 4 emissoras que tinham no Brasil.
assim, a nível nacional. Então, o país inteiro, cara, só assistia televisão. Não tinha outra coisa para fazer, não havia concorrência para televisão. E a Rede Globo era uma imperatriz, assim, teocrática, digamos assim. Era um poder assim fora do comum. Então, as audiências da Rede Globo eram uma coisa descomunal mesmo. Então, haveria o último debate eleitoral transmitido pela Globo, se não me falha a memória, 1 ou 2 dias antes das eleições, seria o último momento para a população brasileira olhar para a cara dos candidatos. E a Rede Globo não transmitiu o debate ao vivo, ela transmitiu o debate gravado. Agora, o que ela fez? Ela editou o debate. Editar é o quê? Ela selecionou o que ela queria. Então, ela pegou os melhores momentos do Collor contra os piores momentos do Lula. Certo? Toda vez que o Collor estava se garantindo, a imagem estava lá. Toda vez que o Lula estava pensando e coçando a cabeça, saía a imagem. Certo? Isso que eu estou falando não é uma hipótese. Não, isso foi comprovado. Inclusive, um dos maiores diretores da Rede Globo, que é o Boni, ele escreveu um livro de memórias, agora uns 3 anos atrás, e ele fez. Realmente isso foi feito. A Globo deu uma forcinha muito considerável para o Collor, porque havia um temor, né, de como seria a governabilidade do Lula. E aí, em função dessas ações aí de última hora, houve um processo de reversão nas intenções de voto e o Collor acabou tornando-se o primeiro presidente eleito do Brasil pós período da ditadura militar, tá bom? Tá aqui, ó. Fleurida, que é o lance lá do material do PT com os criminosos, aqui é o slogan de campanha. Aqui é o debate eleitoral, Marília Gabriela aqui atrás, mostrando o debate e tal. Pesquise, galera. Olha o YouTube. YouTube é uma coisa fantástica. Você encontra tudo o que você quer, certo? Para fazer uma análise histórica interessante dos acontecimentos. Tá bom? E aí o Collor vira presidente. O slogan era de ser o caçador de marajás, né? Das pessoas que recebiam super salários no serviço público. Era o suposto cara contra a corrupção, certo? Enfim, defensor da família, da igreja. Geralmente nos debates ele começava exaltando Jesus Cristo, essas coisas, cara, sabe? Essa galera malandra, eles geralmente vão logo, cara, pra religião. Quando o cara aparece na televisão dizendo, olha, Deus lhe abençoe, rapaz, ele ganhou metade dos votos da igreja. Então isso é uma coisa muito séria. Por isso que toda vida, isso é uma opinião minha, que eu vejo alguém na política usando o nome de Deus, né? Na minha opinião, aí não tem coisa boa não. Mas enfim. Então o Collor entrou na expectativa de combater a inflação, né, que o Sarney não havia conseguido resolver. Certo? Enfim, as medidas tomadas pelo Collor não foram medidas populares. Primeiro, ele não era um político conhecido, ele não tinha uma força política grande. Ele era um cara desconhecido quando virou presidente. Ele lembra muito o Jânio Quadros, digamos assim, da vida. Certo? E ele entrou com o discurso de modernizar o Brasil, de introduzir no Brasil uma coisa, né, que hoje é uma palavra conhecida de todos nós, que é o neoliberalismo. A ideia era o quê? Era de abrir a economia brasileira para o capital estrangeiro, para que as mercadorias estrangeiras entrassem a um custo barato no Brasil. Essa é a ideia, certo? Na cabeça dele, quando entrassem as mercadorias de fora por um preço mais barato, isso iria incentivar, digamos assim, os produtores brasileiros para produzir melhor, né, para serem competitivos. Não foi o que aconteceu, certo? Quando os produtos entraram de fora com preços similares aos nossos, a nossa indústria nacional entrou em colapso. Grandes empresas que nós tínhamos simplesmente faliram, porque não havia como concorrer. Certo? Nós tínhamos casos clássicos, que é o caso da Gurgel, nós produzimos automóveis aqui no Brasil. E a Gurgel era uma empresa muito promissora. Agora, obviamente, que não tinha como a Gurgel, que surgiria 60, 70 anos depois de outras empresas europeias e norte-americanas, simplesmente acompanhar de igual para igual no mesmo período. Certo? Então não havia como. Então, nos anos 80, a Gurgel ela produzia automóveis de qualidade razoável, que ainda não estavam no mesmo nível de uma General Motors, de uma Volkswagen, mas que já era um carro de qualidade e que a tendência seria acompanhar essas outras, né, empresas automotivas. Mas quando esses outros carros de fora entraram por um preço
muito barato, né, do mesmo preço da Gurgel, as pessoas evidentemente correram para comprar carros de fora e nossas empresas faliram. Aconteceu mesmo com a CCE também, que produzia televisores e rádios na época, também essas empresas entraram em colapso. E ao invés de gerar, né, um desenvolvimento maior da indústria nacional, o Collor levou o país a um colapso da indústria nacional. Olha como o neoliberalismo é bom, galera. Olha como é, né? Depois a gente faz uma aula só sobre neoliberalismo para a gente discutir isso. E isso gerou desemprego. E para resolver o problema da inflação, o cara ainda fez um negócio mais grave ainda. Para tirar o dinheiro de circulação, né, que é a intenção maior para combater a inflação, ele congelou o dinheiro da poupança das pessoas. As pessoas tinham dinheiro na poupança e ele congelou. E a ideia era devolver aquele dinheiro em período de 1 ano e meio, certo? Aí é a falta de sensibilidade do economista. Por quê? Porque o economista, quando ele pensa numa solução econômica, alguns deles, eles desconsideram o fator humano. Ou seja, para resolver o problema da inflação, eu seguro o dinheiro do banco por 1 ano e meio, enquanto eu tiro o papel moeda de circulação, e aí depois disso a gente vai devolvendo o dinheiro para o trabalhador com o valor corrigido, com menos papel moeda. Olha que ideia legal, né? No campo da teoria não chega a ser uma ideia ruim. O grande problema, cara, é que o cidadão comum, tudo que ele tem está na poupança. É o dinheiro que ele tem, cara. Certo? É o dinheiro que ele sobrevive. Está na poupança. Pessoas que tinham pequenas empresas, o dinheiro, o capital de giro estava na poupança. O dinheiro para comprar mercadoria estava na poupança. Pessoas que guardaram dinheiro durante muito tempo para comprar uma casa própria, para comprar um carro. Cara, para o cidadão comum, poupança é uma coisa sagrada. Porque é ali que está tudo que ele economizou, tudo que ele guardou na vida. Então mexer na poupança, cara, é pisar em solo sagrado. Então a popularidade do Collor despencou quando ele fez uma besteira como essa. E ele não conseguiu segurar, evidentemente, porque não tinha como. Muitas pessoas, inclusive, só recuperaram esse dinheiro muito tempo depois. Agora, há pouco tempo, recuperaram esse valor de, enfim, que ficou congelado, que não foram tirar no banco. Então isso foi uma coisa muito grave. Certo? A popularidade do Collor despencou assim enormemente. Para piorar a situação, começaram a surgir também denúncias de corrupção ligadas a ele, evidentemente ligadas ao tesoureiro de campanha, Paulo César Farias, que morreu em condições muito misteriosas. Ele estava foragido da polícia e aí foi encontrado no apartamento ele e a sua amante, né, sua mulher, morreram, se mataram. Se mataram. Lembra do Vladimir Herzog, que foi suicidado, né? Se matou o PC Farias. É muito conveniente a morte do PC Farias para algumas pessoas, né? Então ele foi encontrado morto. Então essas denúncias de corrupção, feitas inclusive pelo irmão do Collor, né? O Pedro Collor, como vocês estão vendo aqui, parece com ele, né? Mas é o irmão dele, é o Pedro Collor, geraram uma série de movimentos, né, populares, né? Jovens foram às ruas, os chamados caras pintados foram às ruas protestar contra o governo Collor e tudo mais, e aí a situação ficou insustentável e tudo mais, e para não ser impedido, né, para não sofrer o impedimento, o que o tornaria o Collor inelegível por vários anos, ele então resolveu renunciar, mas o Congresso não aceitou a renúncia e impediu a governança do Collor, e ele ficou inelegível por 8 anos, certo? Um impeachment. O brasileiro gosta de falar em inglês, né? Nós temos essa síndrome do vira-lata de que a gente gosta de falar inglês. Né? O impeachment, né? Para nos impedimento do Collor, veio a acontecer. Então, o primeiro presidente eleito pós-redemocratização já havia rodado, né, por força do impedimento e da pressão popular. Então, assumiria seu vice, o cara do PMDB, o Itamar Franco, assumiria para terminar o governo, né, até o ano de 94. Teria sido um governo até despercebido, sabe? Mas ele deu continuidade ao processo de neoliberalismo do Collor, mas a grande visibilidade do governo Itamar Franco se deu porque ele meio que resolveu, ele estabilizou a economia brasileira, certo? Com a mudança, né, do plano econômico das antigas cédulas Cruzeiro e Cruzado para o plano real. Em 93, né, ao longo desses anos, 92, 93, 94, ele teve 3 ministros da Fazenda. O último deles, um sociólogo, um professor, né, universitário chamado Fernando Henrique Cardoso,
assumiria e com a sua equipe econômica eles lançariam em 93 a unidade real de valor, que seria uma moeda que seria uma transição para o chamado plano real, que seria a troca da moeda, uma diminuição considerável, né, do papel moeda em circulação. E também a moeda brasileira, por algum tempo, ficaria equiparável com o dólar, né? Se tentaria a todo custo manter o real, né, no mesmo valor do dólar, para justamente garantir este equilíbrio econômico-financeiro aqui no Brasil. Certo? A diferença do plano real para os outros é que ele funcionou. Ele surpreendentemente funcionou muito bem. E essa estabilização da moeda, né, que viria em 94, daria uma popularidade muito grande para o Fernando Henrique Cardoso, está aqui do lado segurando uma cédula de R$1 que nem existe mais, né? A prova de que a inflação está voltando, moeda de R$1 não existe mais. Sempre que você vê uma moeda pequena saindo de circulação é porque a inflação está aumentando, por isso não tem uma moeda de 1 centavo e nem cédula de R$1, né? Mas enfim, então nas eleições seguintes, o Fernando Henrique Cardoso, muito em função desse sucesso do Plano Real, se candidata às eleições e vence de forma massacrante o seu principal rival, Luiz Inácio Lula da Silva, que não conseguiu chegar nem no segundo turno. Ao assumir o país com uma popularidade muito em alta e o capitalismo em alta, o cara pegou um momento muito bom para governar, muito bom. Ele lançou uma frase muito enigmática na época. Ele iniciou seu governo dizendo: acabou a era Vargas, ou seja, aquele governo protecionista, aquele governo nacional desenvolvimentista do Vargas agora ficaria para trás. O FHC agora abriria o Brasil para o neoliberalismo, diminuiria o tamanho do Estado. Essas eram as propostas do FHC, certo? Enfim, no período do governo dele foi lançada a LDB, certo? As escolas públicas aumentaram consideravelmente, sobretudo escolas de ensino médio, certo? Escolas de ensino fundamental principalmente, mas também escolas de ensino médio. Também leis trabalhistas foram flexibilizadas, né, na visão neoliberal, uma modernização das relações de trabalho. Enfim, foi feita também uma reforma agrária razoável, principalmente depois dos escândalos, né, do assassinato lá na região de Eldorado dos Carajás, no Pará. Algumas políticas foram feitas no campo social, certo? Inclusive também foi lançado na época dele o chamado Bolsa Escola, que era uma política na qual as famílias receberiam uma bolsa, né, uma ajuda financeira para manter os filhos na escola, certo? Foram políticas que tiveram uma certa importância, né? Para enxugar o tamanho do Estado também, uma série de privatizações foram feitas. Ou seja, empresas públicas foram vendidas, certo? Há quem defenda, há quem critique, há quem defenda o meio termo, por exemplo. De uma certa maneira, algumas privatizações foram até razoáveis, como é o caso da privatização da Telebrás. Antigamente era muito complicado você ter um telefone, os telefones eram de uma qualidade muito questionável. Hoje os serviços melhoraram, apesar de não estarem bons, certo? Algumas privatizações foram terríveis. A privatização da Vale, por exemplo, fez com que as empresas que compraram o serviço da Vale colocassem um lucro acima da segurança, e nós tivemos os casos terríveis aí de Mariana, por exemplo, a cidade inteira soterrada por conta da irresponsabilidade de pessoas que colocaram lucro acima da vida humana. Então essas coisas aconteceram. O primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso ele teve uma popularidade grande o suficiente para conseguir mudar a Constituição e criar a possibilidade da reeleição. Ele conseguiu essa aprovação do Congresso, se candidatou e se reelegeu ao primeiro presidente reeleito do Brasil, e ele venceu essa segunda candidatura também em primeiro turno, vencendo também o Lula, certo? Só que o segundo mandato da FHC não foi tão bom quanto o primeiro, porque primeiro ele pegou um momento de crise, certo? Puxada principalmente pela Rússia. E quando uma crise vem, cara, ela não fica presa num único país, ela atinge todo um sistema. Os países capitalistas eles são interligados economicamente. Então, se uma crise vem em outros países, eles não compram as mercadorias brasileiras. Se o Brasil não vende suas mercadorias, você vai ter problema
né, de crise de superabastecimento. Você tem muitos produtos, você não tem para quem vender, então a crise vem. Então, o segundo governo FHC foi cercado de críticas por conta dessa crise, também porque a tão prometida geração de empregos que esse neoliberalismo supostamente traria não aconteceu, pelo contrário, gerou-se cada vez mais desemprego, a moeda real começou a sofrer um processo de desvalorização, então aquele período áureo, aquela lua de mel do FHC com o país começou a entrar em colapso, o PSDB começou a perder credibilidade, que era o partido do FHC, então isso abriu espaço para que um político de oposição ganhasse força. E esse político de oposição justamente era o que havia perdido nas 3 eleições anteriores, que era o Lula, que, como eu já havia falado em outras aulas, é um ex-metalúrgico, um cara, né, com uma identificação natural com os trabalhadores, afinal de contas, ele era um trabalhador, certo? Um torneiro mecânico, enfim, mas um político muito talentoso, que já havia sido deputado e tudo mais. Enfim, se candidatou em 2002, venceu as eleições, já era um Lula bem diferente do Lula de 89, estava menos radical, estava mais educado, o terno estava mais alinhado, já gritava menos, estava mais grisalho, andava com a mulher do lado, contratou um marqueteiro para causar uma boa imagem, a campanha era mais bonitinha, as músicas eram mais bem tocadas e cantadas. Cara, é um Lula enquadrado, né, dentro dos padrões aí, certo? Da política brasileira, certo? Já não era tão radical, agora já disse que ia discursar, dialogar com banqueiros e empresários, sabe? Enfim, é um Lula mais zen, digamos assim, né? E acabou vencendo as eleições. E o primeiro governo do Lula foi um governo fora dos padrões, certo? Primeiramente, ele teve muita sorte também de ter, como eu já falei, o capitalismo ele tem as suas oscilações, né? O FHC pegou o capitalismo no momento bom, aí ficou ruim com a crise de 98, quando o Lula assumiu, o capitalismo já estava no ascendente outra vez, então isso foi muito bom para ele, né? Para sua governança, para sua governabilidade. Então, uma série de programas sociais, né, ele havia criado e esses programas ganharam muita visibilidade, inclusive fora do país, que é o caso do Fome Zero, programas de transferência de renda, o Bolsa Escola foi ampliado. O Bolsa Escola já era uma criação do PT, do Rio Grande do Sul, que foi implantado pelo FHC, e aí o Lula reimplantou no Brasil, só que ampliou, né, agora era Bolsa Família. Enfim, o salário mínimo subiu assim de maneira muito considerável. Cara, o primeiro governo Lula foi uma lua de mel assim, fantástica. Certo? No entanto, como toda lua de mel, os relacionamentos eles têm as suas crises. Né? Quais os problemas do governo Lula? Olha, eu não estou lembrando agora o nome do sociólogo, me perdoem, mas existe um livro muito interessante chamado poxa, esqueci até o nome do livro, certo? Presidencialismo de coalizão, acho que é esse o nome. Se não for, me perdoe, eu vou já eu lembro, certo? Leonardo Avritz é o nome do autor do livro, em que ele afirma uma coisa que eu já concordava, mas ele deu assim um referencial teórico muito grande. Ele diz o seguinte, olha, só há 3 maneiras de governar o Brasil, certo? Por quê? Porque no Brasil, como um país democrático de direito, tudo que um presidente quer aprovar tem que passar pelo Congresso. O Congresso tem que assinar, e o Senado, certo? A Câmara dos Deputados e o Senado. Assim como tudo que a Câmara dos Deputados e o Senado quiserem fazer tem que ter a sanção presidencial. Ou seja, o Executivo e o Legislativo têm que comungar, certo? A grande questão é que no Legislativo brasileiro você tem os políticos mais conservadores, as chamadas bancadas da bala, do boi e da bíblia, certo? Como a gente costuma chamar. Políticos conservadores, latifundiários, pessoas ligadas a um ramo mais violento da sociedade e líderes religiosos, que compõem boa parte do Congresso brasileiro. Então, e o Lula é um político de esquerda, digamos assim. Então,
Aí vem uma questão assim, como é que o Lula conseguiu aprovar todas essas coisas com tanta facilidade, né? Descobriu-se depois de onde vinha isso. Olha aqui os projetos aprovados, que era muita coisa. FIES, que facilitava a entrada de alunos de escola pública na universidade, assim também como o ProUni, Universidade para Todos, Brasil Sorridente, Brasil Sem Miséria, Minha Casa Minha Vida, muita gente que eu conheço conseguiu casa dessa maneira, Bolsa Família, Farmácia Popular, Água para Todos, Pronatec, restaurantes populares com comida a R$ 1, mais médicos com médicos cubanos, vindos aqui para o Brasil. Cara, foi muita coisa realmente. Assim, foi um governo muito bem sucedido, certo? Aumentou a renda da população. O Brasil se tornou a sexta maior economia do planeta. Uma coisa realmente. Digo isso, pessoal, porque eu vivi anos 90 e anos 2000. Anos 90 e anos 2000. A mudança do padrão de vida foi inacreditável. Nos anos 90, como eu gosto de dizer, enfim, o que definia se uma criança era pobre ou rica era se ela tomava iogurte ou não. Meu pai tinha um Fusca com 19 anos de uso, nós éramos ricos na rua porque tínhamos um carro com 19 anos de uso. Sabe? Se você imaginar hoje uma pessoa que tem um carro com 19 anos de uso, você não vai achar que ela é rica, porque hoje quase todo mundo tem um carro. Houve uma mudança no padrão de vida muito considerável mesmo. Sabe? Mas enfim, como essas coisas todas foram aprovadas? Né? Aí eu volto para o Leonardo Avritzer, aquele sociólogo. Né? Só há 3 maneiras de governar o Brasil. Ou você tem a maioria no Congresso, para tudo que você lançar ser aprovado pelo Congresso, todo projeto ser aprovado pelo Congresso. Nenhum político conseguiu tal proeza até hoje. Ou você fecha o Congresso e governa de forma autoritária, como fizeram os militares, como fez Getúlio Vargas, ou você compra o Congresso, ou seja, você suborna o Congresso, certo? Descobriu-se que o PT fazia era mais ou menos isso. Para governar, precisava que os congressistas autorizassem. E qual foi a estratégia? Comprar enfim, com a estratégia do mensalão, certo? Isso foi denunciado pelo Roberto Jefferson, que era um candidato do PTB, se não me engano. PTB, eu acho que está aqui. O Roberto Jefferson ele denunciou esse escândalo. Pô, galera, tá aqui o livro que eu estava falando, Impasses da Democracia no Brasil. Leonardo. Não, desculpa, misturei os livros. Mas esse daqui também vale. Esse daqui é o do Leonardo Avritzer, que é Impasses da Democracia no Brasil. E tem esse outro aqui também, que é Presidencialismo de Coalizão. Os dois trabalham com o mesmo conceito. Certo? Esse daqui é mais antigo, esse aqui é mais recente. E o Roberto Jefferson foi quem fez a denúncia, né, dessa compra, digamos assim, do Congresso para as coisas serem aprovadas, certo? Uma atitude errada, sem dúvida alguma, né? Feita pelo Lula, feita pelo PT. No entanto, mostrava toda a podridão que havia no Congresso Nacional, que precisava ser comprado, para aprovar aquilo que, né, deveria ser a sua função. Criou-se também uma mitologia de que o PT criou a corrupção no Brasil. Isso não é verdade. Eu que sou professor de história digo isso. Desde a primeira República Brasileira, no final do século XIX, que comprar o Congresso é uma prática comum de todos os governos. Não deveria ser, mas acaba sendo. Até mesmo, pessoal, a níveis de município, se você for investigar, você vai encontrar esse tipo de coisa, infelizmente. A gente tem que tomar muito cuidado em quem bota no legislativo e não só no executivo, certo? Acontece que essa corrupção ela acaba sendo mais grave quando acontece com um governo como o PT, porque o PT sempre foi um governo centrado no discurso anticorrupção. Ou seja, a esquerda vai ser diferente, a esquerda vai fazer governo popular. Então, quando há uma denúncia envolvendo a compra dos deputados com um mensalão, que era uma mesada que era paga para os deputados para eles aprovarem, né, os projetos do governo, a coisa suja a imagem do PT, suja a imagem do então presidente Lula, certo? Cria uma crise moral muito forte, que sujou a imagem do PT, mas surpreendentemente não sujou a imagem do Lula. A popularidade dele continuava numa alta muito considerável. Tanto é que ele se candidata e se reelege, certo? Com uma certa facilidade, se reelege para um outro mandato presidencial, ok?
Eu diria para vocês que dentre as coisas mais importantes feitas pelo governo Lula foi dar ampla liberdade para a Polícia Federal atuar, porque antes não havia. Quando os presidentes assumiam, eles tinham cuidado de colocar, né, de indicar para o STF somente pessoas que eram coligadas ou próximas dele próprio, presidente, certo? Assim como acontecia a mesma coisa, né, com a Polícia Federal, com o alto escalão da Polícia Federal. O PT sempre criticou isso, então sempre defendeu que eles não deveriam interferir nesse processo de escolha. Então o PT não interferiu, a Polícia Federal e o STF puderam agir livremente nas investigações, e o calcanharzinho que eles pegaram foi justamente do PT. Né? O grande erro do PT foi entrar na mesma estrutura podre política que havia. Ou seja, propuseram uma nova política, mas acabaram, né, fazendo uma velha política. Para piorar a situação, né, e não sofrer impeachment no segundo mandato por conta das denúncias do Mensalão, a atitude do PT foi mais grave ainda no segundo mandato Lula, porque no primeiro mandato eles não venderam cargos nos ministérios, como todo governo fazia. O governo assumia para ter apoio dos outros partidos, saía dando para esses outros partidos cargos nos ministérios. Ministério das Minas e Energia para o PSDB, Ministério da Justiça para outro partido, Ministério da Educação para outro partido, iam entregando para os partidos em troca de apoio. O PT sempre criticou isso, sabe? No primeiro mandato não fez. Mas no segundo mandato, como já havia uma denúncia do Mensalão e o PT precisava de governabilidade, de apoio dos partidos para governar, o PT então começou a dar esses cargos para vários partidos, né, sobretudo os chamados Centrão, puxados ali pelo PMDB, o antigo MDB da época dos militares. Inclusive o vice do Lula era o José Alencar, certo? Que era um banqueiro do PMDB. Então isso tudo, né, complicou a situação do Lula, mas no que diz respeito à imagem, mas permitiu que ele tivesse uma governabilidade maior, que agora as críticas, né, a oposição se tornaram menores, e ele é um cara muito habilidoso politicamente falando, muito talentoso, muito convincente no seu discurso, e também os resultados que eram oferecidos eram resultados realmente impressionantes. A gente, ainda que alguém de repente afirme que não seja verdade, mas com um simples mapa como esse a gente mostra isso, sabe? Isso aqui é do IPEA, é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ligado à ONU, sabe? Aqui tem dois comparativos, né? Aqui não sei se vai dar para vocês verem muito bem, mas aqui é um comparativo entre os governos FHC e Lula. É um pouco injusto, porque o governo FHC estabilizou o país e o Lula colheu muito desses frutos. O PT colheu desses frutos. Mas mesmo assim a gente vê que há uma diferença muito grande no que diz respeito ao combate à pobreza, ao crescimento das universidades, certo? Porque, galera, eu não vou mentir para vocês, eu não estou conseguindo enxergar isso aqui direito, não, certo? Mas se você vê, ó, universidades federais criadas, o governo PT criou 10, o FHC nenhuma, né? Extensões universitárias, 45 do PT, nenhuma do Fernando Henrique, escolas técnicas, nenhuma do Fernando Henrique, 214 do Lula. O salário mínimo da época do FHC custava só $78, do Lula 210. Então realmente há uma diferença muito grande, mas esse mapa aqui eu gosto mais, certo? 91, 2000, 2010. Isso aqui, ó, o que está em vermelho é a pobreza. Aqui é a pobreza, certo? Esse aqui foi o Brasil deixado pelos governos militares. Aí mostra isso aqui para aquele teu tio que diz que era bom demais naquele período, na época dos militares, todo mundo comia bem, não tinha marginalidade, o pessoal vivia melhor do que hoje. Aí tu mostra esse mapa aqui para ele. Aqui, ó, o que está em vermelho é pobreza. Pobreza. Isso aqui é pobreza. Aqui não é um dado do PT, não. Aqui é um dado da ONU, cara, e do IPEA, certo? O que está em vermelho é pobreza. Pequenos pontos aqui no centro-oeste, sul e sudeste estão em amarelo, que é médiozinho, certo? Mais rico é de amarelo para o verde, mais pobre de amarelo para o vermelho, certo? Esse aqui, ó, é o resultado do Brasil do FHC. O FHC mudou um pouco a cara do Brasil, sobretudo aqui na região, né, sudeste e centro-oeste,
e sul, certo? Mas você vê que no norte e no nordeste a pobreza continua predominante, continua muito predominante. Isso aqui foi até anos 2000, certo? Até o final do governo FHC, certo? Que seria em 2012. Aqui é o Brasil de 2010, aqui é o efeito dos dois governos Lula. Então você consegue ver uma mudança muito grande no mapa. As políticas de distribuição de renda foram muito eficientes. Então você vê aqui, por exemplo, que o Nordeste praticamente inteiro saiu do vermelho e o Norte quase todos os pontos. Então houve de fato uma grande mudança no padrão de vida da população brasileira com esses 8 anos de governo Lula. Sabe? Tanto é que quando o PT sai do governo, ele sai com uma popularidade, né? O Lula, perdão, sai do poder, sai com uma popularidade altíssima, caminhando para quase 90%. Então, a maior popularidade que um presidente já atingiu na América Latina. Isso realmente é uma coisa impressionante, viu? E aí quando o PT sai, entra a Dilma Rousseff. Me perdoem, eu não fiz nem slide para Dilma. Tinha planejado uma aula só sobre o Lula, né? E aí a Dilma Rousseff assume, não era quem o Lula pretendia indicar o Palocci, mas o Palocci estava sendo investigado. Então foi colocada a Dilma, e aí a Dilma, um governo mais recente, confesso a vocês que é difícil analisar um governo muito recente, né? Mas o governo Dilma manteve a continuidade das propostas do PT, da época do Lula, mas a Dilma teve alguns problemas. Primeiro, ao contrário do Lula, que governou no momento em que o capitalismo estava no ascendente, a Dilma já passou a governar no momento em que o capitalismo estava numa decadência, certo? Por conta da crise de 2008. Então a Dilma pegou já um país em sérios problemas econômicos por conta da crise de 2008, certo? O outro problema é que a Dilma já pegou o governo respondendo por crises envolvendo o escândalo do mensalão, certo? E já outros escândalos que surgiriam depois. O outro problema é que a Dilma pegou no que diz respeito à falta de talento político. A Dilma não tinha o talento político e o carisma que o Lula tinha, aquela coisa de saber lidar com os congressistas, com os deputados, e saber convencer, aquela habilidade política, a Lula não, a Lula, irmão, a Dilma não tinha, certo? Outro problema, a falta de oratória, a incapacidade da Dilma de falar assim, abertamente e de maneira convincente para a população. Pelo contrário, cara, tem uma série de memes aí envolvendo a Dilma e piadas, né, por conta de coisas que ela fala que não tem nexo. Né? Não tem meta e quando atingir a meta a gente dobra a meta. Tem essas coisas que ela fala que não tem pé nem cabeça e tal. Enfim, e o último fator também que para muitos historiadores é o fator principal é uma mulher, cara. É uma mulher. Numa sociedade extremamente machista e misógina como o Brasil, se um presidente faz besteira, é uma coisa. Se uma mulher presidente faz besteira, é uma outra coisa. Certo? Não se tolera erros femininos no Brasil. É como se ela tivesse entrado e já tivesse ficado aquela coisa para parte da população brasileira. Olha, uma mulher governando, isso não tem como dar certo. Parece horrível o que eu estou dizendo, mas acredita, pessoal, numa sociedade machista e misógina como é o Brasil, isso acontece de fato. Olha, o Collor sofreu impeachment, mas o Collor, ele havia muitas razões para isso, certo? Ações tomadas pelo governo, como o congelamento das poupanças, certo? E as várias denúncias de corrupção comprovadas da época eram suficientes para botar realmente o Collor para fora. E a Constituição diz que um presidente pode sofrer impeachment se as suas ações forem graves o suficiente para colocar em risco a ordem nacional. Qual foi a política grave o suficiente para colocar em risco a ordem nacional feita pela Dilma Rousseff? Pedalada fiscal. Sabe o que é pedalada fiscal? Pedalada fiscal é quando malandramente um governo ele atrasa o repasse de dinheiro para os bancos, né, para supostamente manter as contas em azul. Ou seja, eu tenho que prestar contas do que eu tenho aqui, certo?
e eu tenho que prestar contas hoje. Eu tenho que repassar o dinheiro que eu peguei de empréstimo para os bancos. Então eu atraso a entrega dos empréstimos para os bancos para quando fizer a prestação de contas o dinheiro está aqui em azul. Certo? Enfim, isso é pedalada fiscal. Uma prática feita por quase todas as prefeituras e governos do estado e feita por todos os outros presidentes antes da Dilma Rousseff. Todos, sem exceção, usaram isso, principalmente Fernando Henrique Cardoso. Certo? Quantos sofreram impeachment? Nenhum. Isso é uma coisa tão simples e tão besta, digamos assim, que nem crime era uma simples contravenção. Mas como interessava a certos grupos, né, colocar o governo, a Dilma Rousseff para fora, como interessava a certos grupos neoliberais a reapropriação do Estado brasileiro, então se precisava de qualquer coisa para colocar a Dilma para fora. E olha, uma coisa muito simbólica que você pode assistir pelo YouTube é o processo de votação de impeachment da Dilma Rousseff. Eu quero que vocês observem, quando vocês assistirem, eu espero que vocês assistam, os discursos dos deputados e dos senadores, quando votavam pelo sim, pelo impeachment. Eles votavam pelo sim e diziam, pela minha família, pela fé, certo? Por nosso Senhor Jesus Cristo, eu voto sim pelo impeachment. Aí o outro dizia, pelo meu estado, Rio Grande do Sul, eu voto sim. O outro dizia, eu voto sim pela memória de Brilhante Ustra, aquele torturador da época da ditadura militar. Cara, todo mundo dizia que votava pelo impeachment por razões que não tinham pé nem cabeça. Pela família, pela igreja, pela fé. Cara, você quer botar um presidente para fora, você tem que ter motivo. Estou pela enfim, cara, você tem que ter motivo assim, racional para colocar uma presidenta para fora. Certo? E não houve isso. Certo? A Dilma rodou da presidência, foi a segunda presidenta da República a sofrer impedimento, em ser impedida de governar. Enfim, é uma das coisas que os historiadores vão ter que se debruçar, né, para tentar dar uma explicação plausível. E aqueles de deputados moralistas que fizeram impeachment eram, boa parte deles, os mesmos que receberam o mensalão, que precisaram ser comprados para aprovarem uma série de políticas públicas que hoje, né, beneficiam grande parte da população brasileira. Sabe? Só para encerrar, não quero que de repente pareça que eu estou tomando partido. Agora, é claro que ninguém é neutro. Eu sou de esquerda, você sabe disso, nunca escondi, certo? Acho que o Partido dos Trabalhadores é um partido muito importante para o país, mas acho que cometeu muitos erros gravíssimos, certo? Merecia ter saído do poder, merecia, porque os erros foram graves e, enfim, um partido que se propõe a ser de esquerda precisa romper com as velhas práticas, a velha política, digamos assim. E o PT não rompeu, ele fez um bom governo, teve um impacto econômico e social muito importante, mas manteve as velhas estruturas corruptas e de privilégios que o Brasil tem. Certo? Nesse ponto eu concordo. Agora, a chegada de uma extrema-direita ao poder, certo? É uma coisa muito grave. Eu acho que o Brasil precisa superar essa nossa herança autoritária e o brasileiro precisa entender um pouco mais de política, digamos assim, para, enfim, não continuar dando voz assim para certas pessoas que, enfim, não têm o menor compromisso com justiça social, liberdade, democracia. Espero que essa maturidade política possa vir com o tempo, certo? Espero que essa maturidade política possa chegar e que nós não precisemos mais recorrer a passados traumáticos aí para reaprendermos o que já deveríamos saber, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês, tá bom? A gente se vê aí em próximas aulas, tá bom? Tudo bom? Um abraço. Tchau.